Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 92ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, aprendendo esta palavra. Você precisa aprender e praticar, amém? Então, nada melhor do que nós temos aí clareado na nossa mente como esta palavra ela vai se cumprir na nossa vida e como nós podemos andar por ela, amém? Então, curta, compartilhe, envie aí para os seus amigos, familiares, para que também possam aprender a palavra de Deus. Aula passada, nós falamos sobre Romanos, capítulo 14. Paulo fala de uma nova vida, Paulo fala do uso dos dons, a obediência às autoridades, amor ao próximo. Paulo fala da tolerância para com os fracos na fé, e a liberdade e a caridade. Então, Paulo vai continuar falando sobre a união entre os diversos grupos dentro da igreja. Nós temos pessoas que têm maneiras diferentes de pensar e Paulo vai nos clareando a mente como nós devemos tratá-los. Então, você pode perceber que a palavra de Deus fala sobre todos os assuntos, aborda todo e qualquer tipo de pessoas que temos dentro da igreja. Então, Paulo está falando das comunidades, do povo que se reúne no templo. Então, a comunicação entre nós como deve ser. Então, abra sua Bíblia, nos acompanhe, é muito importante para você aprender. Abra em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, aqui nós temos que os maduros da fé devem edificar os fracos e trazer harmonia. O egoísmo não vai caber aqui. Então, Paulo agora fala em viver em harmonia. Verso 3 e 4, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram em mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, Paulo busca o maior exemplo, que é Cristo, e mostra como ele agiu. Sofreu pelos fracos, pecadores, mesmo assim, ele escolheu se doar em favor dos que são mais fracos. Então, Paulo aqui está falando em Salmos 69, 9, no Antigo Testamento, que já dava orientação para boa atitude. Então, a paciência nos ajuda a esperar os que estão fracos na fé se firmarem, crescerem, E essa harmonia vai glorificar a Deus. 5 e 6, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sentir, Paulo está falando desta unidade, a união entre os cristãos. A divergência de ideia deve ser equilibrada. Deus que vos concede esse sentimento para que juntos, unidos, para que Deus seja glorificado. Então, Paulo queria que a igreja de Roma superasse as divergências existentes com paciência e esperança. É difícil isso, irmãos. É muito complicado. Nós temos, assim, no meio que nós vivemos, como a gente fala no mundo, pessoas muito fora da caixinha. Estão ali dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não conseguem praticar esta palavra.
Sempre estão fora, pensamentos, atitudes. Então, Paulo diz aqui, nós temos que ter paciência com eles, mas nós temos que ter também esperança de que um dia eles vão estar dentro da caixinha, estarão andando dentro da palavra de Deus. 7:8, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Digo isto, pois Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos vossos pais. Então, acolher é trazer para perto, né? É comunhão. Jesus nos reconciliou com o Pai. Ministro está dizendo aqui servo, circuncisão, né? É aquele segmento dos judeus. E Cristo foi constituído servo dos judeus. Ele veio aos judeus primeiro para confirmar as promessas do Pai. Paulo aqui fala dos judeus, né? Aquela divergência entre os judeus tradicionalistas e os que eram já convertidos. 9:10, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Então, Cristo é servo dos judeus. E através da sua vinda, ele levou misericórdia para os gentios. Aqui está falando de Salmos 18, verso 49, e Deuteronômio 32, 43. Olha que é algo muito interessante. Paulo, ele usa sempre algo do Novo Testamento e algo do Antigo Testamento. Por quê? Porque a confusão maior não estava no meio dos gentios. Os gentios, eles levavam a vida deles conforme o entendimento deles. Eles não conheciam a palavra de Deus. A hora que começaram a conhecer a palavra, a maioria deles se converteram. E os judeus, nós temos a maior dificuldade. Eles andam pelo Antigo Testamento, eles andam pelas leis. Mas muitos se converteram ao Novo Testamento, a Cristo Jesus. Então, nós percebemos aqui que Paulo dá o exemplo no Antigo Testamento para aqueles judeus que ainda não se converteram e também para os gentios que não se converteram ainda, fala no Novo Testamento. Verso 11, 12, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Então, Salmo 117:1, a chamada de Deus para os gentios o louvarem, e Isaías 10, Jessé, o pai de Davi, descendente de quem vem Jessé, que se levanta para governar espiritualmente. Ele fala sobre Jesus, sobre o Messias. Então, Paulo espera convencer os judeus cristãos a ter amor pelos gentios, acolher os gentios. Então, existia em Atos uma diferença entre judeus e gentios, né? Pelas práticas, rituais, pelos alimentos. Então, uma série de divergências que vão aí se acabando com o que Paulo está ensinando. Verso 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, gozo é alegria, fiquem felizes. Paulo ensina a ter harmonia. E quando a igreja vive essa harmonia, mesmo na diferença de um para com o outro, ela experimenta alegria e paz, que vem de Deus, porque o poder do Espírito Santo está agindo nelas. Então, agora, Paulo vai falar a explicação. Então, Romanos 15, verso 14 e 15. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento,
aptos para admoestardes uns aos outros, e entretanto vos escrevi eu, parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da igreja que me foi outorgada por Deus. Então, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma e nunca tinha ido a esta igreja. Ele está só escrevendo essa carta, porque ele tinha objetivos em mente, né, de visitar esta igreja e que esta igreja apoiasse a sua vida, porque ele iria para a Espanha levar o evangelho mais longe ainda. Então, admoestar é aconselhar. Paulo diz que nessa igreja as pessoas são maduras na fé. Então, ele escreve tudo isso para lembrar as verdades de Deus e lembrar da missão dada a ele por Deus, por causa da graça, para compartilhar com a igreja. Ai, que coisa linda, né? Paulo é Paulo. Verso 16 e 17, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então, ministro quer dizer servo. No Antigo Testamento, aqui Paulo usa no grego, como enviado especial, sacerdote, fazendo o serviço especial de Deus, uma missão especial, uma missão separada. A oferta que era trazida diante do sacerdote no Antigo Testamento não são de animais, mas a vida deles, né? A fé, e são alcançados por Deus e santificados pelo Espírito Santo de Deus. Verso 18 e 19, porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra, por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, a circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, Paulo fala do que ele viveu. Paulo fala que Deus fez na vida dele, aos gentios ele está falando. Ele está usando o que Deus fez para trazer aos romanos. Então, não estava trazendo uma carta para falatório, mas para contar o que Cristo estava fazendo na vida dos gentios e dos judeus também. Então, Ilírico era uma região próximo ao mar Adriático. Então, uma nova área estava sendo alcançada. Então, verso 20 e 21, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, o foco de Paulo era pregar onde o evangelho ainda não tinha sido ouvido. Então, trata de Isaías 52, 15. Agora, os planos de Paulo. Verso 22 a 24, essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-os, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, se de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a nossa companhia. Então, a razão era que Roma já havia sido evangelizada. Agora, ele queria ir para a Espanha. E no caminho, ele diz, eu estarei com vocês.
né? Então, Paulo queria que a igreja fosse parceira no ministério, queria apoio deles, era uma região chave para ele ir à Espanha. Paulo nem imaginava que chegaria lá em Roma preso, né? Ele achava que poderia andar, ir às igrejas, tudo, mas ele chegaria lá preso. Verso 25 e 26, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então agora Paulo tem uma missão. Então em Atos 19, 21 e 24, 17, quando Paulo já estava lá, né? Então ele tem ali alguma oferta em que ele vai recolher esta oferta e vai levar para Jerusalém, onde o povo de Deus estava passando por necessidade. Então 27, isto lhes pareceu bem e ao mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com seus bens materiais. Então, as igrejas dos gentios tinham uma dívida moral, né, com as de Jerusalém, pois enviaram os missionários para levar a palavra a eles. Isso é reconhecimento, isso é coração grato. Agora a igreja de Jerusalém passa por dificuldades e entenderam de ajudar a igreja mãe. Então, o que a gente percebe aqui? Você vai à igreja, você recebe ensinamento, você recebe milagre, você recebe bênçãos do céu, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Mas você, financeiramente, você não está aí abençoando este lugar. A palavra de Deus diz para sermos ofertantes e dizimistas. Então você não é. Então você não tem seu coração grato à igreja. Por quê? Porque esse dinheiro de dízimo e de oferta, ele é enviado àqueles que necessitam em alimentos, em ajuda financeira e também arrecadando para que a igreja do Senhor seja mantida. Precisamos lavar, precisamos usar produtos, precisamos pagar luz, pagar água, pagar taxa e abençoarmos aqueles que necessitam, cuidarmos do templo, né? Então você veja que Paulo vai sair de um lugar, vai para o outro para pegar a oferta para levar em Jerusalém. E naquela época não tinha Pix, viu? Naquela época as viagens eram de navio, demoravam meses. Então, olha o que um coração grato faz. Então Paulo lembra a todos eles: olha, gentios, vocês têm uma obrigação moral, vocês têm uma obrigação espiritual com Jerusalém. Por quê? Porque foi de lá que saíram os missionários que lhe mostraram o evangelho, que pregaram a palavra para vocês. Então a igreja dos gentios agora vai socorrer a igreja de Jerusalém. Eles estavam retribuindo a boa ação, abençoando com bens materiais. Essa ajuda é provocada por Deus. Como que os judeus entenderiam o amor fraternal dos gentios, Deus vai aproximá-los. Então, a minha obrigação é orientar você, mas o Espírito Santo quem vai tocar no seu coração. Então, abra seu coração para o que a palavra de Deus tem falado. Verso 28 e 29, tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, quando Paulo pegar a oferta, a coleta, e levar a Jerusalém, que era o plano dele, depois ir a Roma e seguir para a Espanha. Então, esses eram os planos de Paulo. Paulo irá, aprovado por Deus, pois cumprir a missão que Jesus colocou no seu coração, era tudo que ele queria. Então agora Paulo pede oração. Paulo não faz nada sem oração. Verso 30, 31, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este
meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, Paulo pede oração no próximo momento que irá para Jerusalém e que as pessoas que não aceitavam o evangelho, né, pede Paulo por eles, para orarem por eles e ele ser livre deles. Também que os santos aceitem com amor a coleta que Paulo levava. Verso 32 e 33, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, Paulo deseja que essa obra chegue ao seu destino e ir feliz até eles. Esse é o desejo de Paulo. Amém é em hebraico, quer dizer assim seja. Paulo fecha aqui os assuntos tratados à igreja. E agora ele vai falar das saudações pessoais. E era comum as cartas terem uma introdução, o corpo da carta, que eram os assuntos, e no final, saudação e notícias pessoais. Então, Paulo vai mencionar aqui 26 pessoas que ele saúda e ele agradece. Olha que coisa linda, né? Paulo realmente é o exemplo para nós, né? Ele tem toda essa fala, né? Essa austeridade muitas vezes com a igreja para correção, mas ele tem um coração grato, ele tem um coração aí elevado a Deus, ele não se esquece de maneira alguma das suas orações, de pedir oração e de orar por todos os gentios, que na verdade o ministério dele era para os gentios, para a conversão deles e a conversão também daqueles judeus tradicionalistas, né? Para poderem vir para o evangelho, andar pela palavra de Deus. Agora nós vamos para o capítulo 16. Então, Paulo agora vai recomendar Febe. Verso 1 e 2, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, Febe era quem levaria esta carta aos romanos. Por isso, essas recomendações. Ela era uma apoiadora fiel. Então, muitos ficam aí dizendo que mulher não pode exercer ministério. Olha só para você ver a importância das mulheres no ministério de Jesus, né? E agora, Paulo continua esse ministério usando mulheres, né? Para levar a informação, para ser abençoada, ela está levando a palavra de Deus, né? Então, ele traz aqui saudações pessoais, verso 3 e 4, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, Priscila e Áquila, eles são mencionados lá em Atos dos Apóstolos 18:2. Faziam tendas, né, com Paulo, moravam em Corinto e Paulo morou com eles. Então, leia lá, acompanhe. 5 e 7, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Espêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, a igreja começou na casa deles. Então, parentes pode ser de sangue, que Paulo esteja falando, ou da mesma fé. Não sabemos exatamente. Eles se converteram antes de Paulo. Olha que interessante. Júnias tem controvérsia se é feminino ou masculino, não se sabe, né? Era um casal ou 2 apóstolos masculinos mensageiros, sem vivência com Cristo. Então, ele está entre os apóstolos, ele está como mensageiro.
8-10, saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai também Urbano, que é vosso cooperador, é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustaques. Saudai Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai a casa de Aristóbulo. Temos vários nomes estranhos, né? Mas são nomes comuns para aquela região. São homens e mulheres que Paulo conhecia, servos de Deus, e ele agradece a todos, faz questão de colocar ali o nome deles, deixar perpetuado. Olha, que seu nome esteja escrito quando o Senhor recolher você, esteja escrito para a sua posteridade, para toda aí um povo que vai vir depois de você, e eles se lembrem de que você tinha um coração agradecido, que você foi portador do Evangelho, que você levou este Evangelho de Cristo a eles. Olha que coisa linda, eu quero isso para a minha vida. Verso 11-13, saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trífena e Trofosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Parente, laço de sangue ou de fé, né? Não sabemos, como falamos aí atrás, se são mesmo parentes de sangue, né? Ou na fé. E quando lemos os escritos de Paulo, ele se mostra muito solitário. Ele era cercado de pessoas boas e alguns se passavam por sua família, mas na maioria das vezes ele estava sozinho. Então ele se lembrava sempre daqueles que estavam junto dele, que os ajudaram, né? Romanos 14:16, saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nerém e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, o ósculo santo é o beijo do irmão, o beijo da paz, a forma de cumprimento dos cristãos. Homens e mulheres, a saudação amorosa dos cristãos, né? Naquela época era assim. Agora, Paulo vai falar sobre as admoestações, mas isso vai ficar para a próxima aula. Amém? Que esta aula tenha sido muito boa para você. Ela traz um amor muito grande para o nosso coração, gratidão, como Deus se agrada de um coração grato. Que neste domingo aproveite esta aula e lembre-se de todos que o ajudaram. Paulo falou 26 nomes e muito mais aqueles que estavam na igreja, que você possa escrever nome por nome e agradecer a Deus, nome por nome, por tudo que o ajudaram, espiritualmente e materialmente. Amém? Tenha um excelente domingo com Jesus, com a sua família. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus.